É, então, olha, nós vamos aqui analisar uma questão relativa à função do primeiro grau e como questões relativas a esse conteúdo podem ser examinadas a partir de um ponto de vista físico. Então, observe o seguinte: um reservatório A perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora. Então, observe o seguinte: eu tenho um gráfico aqui y, e x aqui, e y na vertical, e x na horizontal. Então, ele fala o seguinte: que existe um reservatório A e perde a água a uma taxa constante de 10 litros por hora. Então, olha, isso aqui, essa primeira informação, é muito importante. Ele fala que o reservatório A perde água a uma taxa de 10 litros por hora. 10 litros por hora, certo? Então acontece o seguinte: vejamos, aqui nesse gráfico eu tenho uma reta que descreve a perda de água no reservatório A. Então, olha, aqui eu tenho uma reta, aqui, simbolizada pelo reservatório a qual essa reta determina como esse reservatório A perde água ao longo do tempo, certo? Agora, existem dados aqui interessantes. Ó. Ele fala que o reservatório perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora. Essa taxa constante da perda de água se chama taxa de variação. Taxa de variação. Então, olha, essa, essa perca de água de 10 litros por hora se chama taxa de variação. Então, essa taxa de variação aqui, ela vai determinar quanto o reservatório A vai perder de água, ok? Então, isso é para o reservatório A. Então, enquanto o reservatório B ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. Então, observa, já que o reservatório A perde água, nós percebemos que a reta aqui é decrescente. Observe o seguinte: se é 10 litros por hora e ele perde água aqui em função do tempo, ele perde água em função do tempo, isso significa o seguinte: que esse y aqui está relacionado com o volume, certo? Volume em litros, e o eixo x aqui está para o tempo em horas. Tempo em horas. Então, vamos analisar. Enquanto o reservatório B ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. Então, aqui nós temos o reservatório B. Olha, aqui nós temos o reservatório B. E o reservatório B ganha água a uma taxa de 12 litros por hora. Então, à medida em que o tempo vai passando, o reservatório de B vai aumentando de volume, ó, já que ele ganha água. No gráfico estão representados no eixo Y os volumes. Ó. Então ele falou o seguinte, ó, que o eixo Y está para o volume da água contida em cada reservatório em função do tempo em horas. Então, olha, Y aqui está para o volume e X está para o tempo em horas. Aí aqui ele pede o seguinte, pessoal: determine o tempo x zero em horas indicado no gráfico. Então percebam, vamos analisar aqui graficamente. Nessa reta, a qual a questão chamou de reservatório A, perceba o seguinte, ó. Perceba, quando aqui o tempo é zero, olha, eu estou analisando aqui o reservatório A, tá? Quando o tempo é zero, o volume é 720 litros. Então, à medida em que o tempo vai passando, o que vai acontecendo é o seguinte, ó, é uma diminuição do volume no reservatório A. À medida em que o tempo vai passando, o reservatório em A vai diminuindo de volume. Por quê? Porque ele perde água, e ele perde água a uma taxa de 10 litros por hora.
Essa taxa de 10 litros por hora nós chamamos de taxa de variação. Agora observe o seguinte, nós sabemos que em uma função do primeiro grau, a taxa de variação é constante. Em uma função do primeiro grau, a taxa de variação é constante. E como nós sabemos que esse gráfico se determina uma equação, uma função do primeiro grau. Esse gráfico se determina uma função do primeiro grau, pois o conjunto de pontos que determina o volume no eixo y e o tempo no eixo x do reservatório A é uma reta. Então, nós sabemos que o reservatório A, vou chamar aqui de reservatório A, pode ser expresso por a seguinte lei de formação: y igual a yo mais a x, certo? Onde esse y aqui é o volume e x é o tempo em horas. Vamos lá, vamos fazer a seguinte análise. Quem é esse yo? Esse yo nós vamos encontrar quando x for zero. Então, olha, observe o seguinte, quando x for zero aqui, nós temos o valor de 720. E isso para o reservatório A, tá? Então, olha, quando o y aqui é quando o x for zero, então quando o x for zero, nós temos que o valor é 720. Então, o que significa é o seguinte, pessoal, olha, quando o tempo é zero, quando inicia a cronometragem, tempo zero, o volume do recipiente está 720 litros. Esse A aqui é a taxa de variação, e a taxa de variação nós chamamos de coeficiente angular. Coeficiente angular, certo? Essa taxa de variação nós chamamos de coeficiente angular. E o coeficiente angular pode ser tanto positivo quanto pode ser negativo. Olha, o que significa o coeficiente angular positivo? O coeficiente angular positivo é aquele em que a reta é crescente. À medida em que x aumenta, y também aumenta. O coeficiente angular negativo significa que a reta é decrescente, ou seja, quando x aumenta, y diminui. Então, nesse caso, para o reservatório A, nós temos que o coeficiente angular é negativo, pois a reta aqui representa algo decrescente, até pela própria configuração do sistema, já que o reservatório A perde água, o volume irá diminuir à medida em que o tempo passar. Logo, o coeficiente angular aqui é negativo. Então, ele perde uma água a 10 litros por hora. Então, se ele perde, a taxa de variação é negativa, logo o coeficiente angular é negativo. Tá? Então, nós temos essa aqui, lei da formação para o reservatório A, certo? Vamos fazer essa análise aqui, ó, para o reservatório B, certo? Vamos lá. Olha, no reservatório B acontece o seguinte aqui. O reservatório B, a questão falou que nós ganhamos água. Então, se nós ganhamos água a uma taxa de 12 litros por hora, isso significa que a taxa de variação aqui é positiva. Por que a taxa de variação é positiva? Porque a medida, ó, observa aqui o B, ó, no B. O B ganha água a uma taxa de 12 litros por hora. Isso significa que é uma taxa de variação positiva, pois à medida, observa aqui o B, ó, a reta B. À medida em que o tempo aumenta, em B, ó, para a reta B, o volume aumenta, já que nós estamos falando de ganhar água. Então, mais água vai sendo inserida no reservatório B à medida em que o tempo vai passando. Certo? Então, nós temos aqui, olha, uma função crescente, tá? Crescente. Porque à medida em que o tempo aumenta, o volume aumenta. Então, vou aqui colocar reservatório B
E nós observamos que o reservatório B, os pontos são ligados a partir de uma reta. Então, se os pontos são ligados a partir de uma reta, eu posso muito bem aqui representar esse reservatório B como sendo uma função do primeiro grau, do tipo y é igual a yo mais ax, tá? Então, nós temos isso aqui. Observa que y é o volume, aqui, e x é o tempo. Agora, vamos lá. O y nós vamos achar quando o x for zero. Então, observa. Aqui, quando o x for zero, o volume do recipiente vale 60. Então, quando se inicia a cronometragem, o volume inicial é 60. Então, quando o x for zero, nós temos o valor de YO, que é o coeficiente linear. Então, repito o y aqui vale 60, ó, e o A vai ser o coeficiente angular, ou a taxa de variação. E a taxa de variação aqui, pessoal, é 12 litros por hora, porque o volume se modifica com o tempo nessa taxa, ó, que é o coeficiente angular. Aqui já falou, taxa constante. Essa taxa aqui é a taxa de variação, certo? Essa taxa de variação não muda para o reservatório B e é positivo, essa taxa é positiva, esse coeficiente angular é positivo, pois à medida em que y aumenta, x também aumenta. Então, vou colocar aqui 12x. Olha, essa aqui é a lei de formação que consegue analisar y em função de x no reservatório A. Lembrando que y aqui é o volume e x é o tempo. Y aqui é o volume e x é o tempo. Aí ele pergunta o seguinte: eu determino o tempo XO em horas indicado no gráfico. Observa o seguinte, olha, vai ser interessante essa observação aqui. Esse x aqui, que ele chamou de XO, vai acontecer no ponto em que as duas retas elas se encontram. Qual é esse ponto de encontro? Esse ponto de encontro é o ponto em que eles têm valores tanto em comum em x, quanto pontos em comum em y. Então, ele quer saber o tempo basicamente em que os reservatórios apresentem o mesmo volume, certo? Esse volume aqui eu vou chamar de y. Ele quer os pontos em que esse reservatório apresenta o mesmo volume. Lembrando que o volume está para y e o tempo está para x, então ele quer saber o tempo ao qual esses volumes são iguais aqui, ó, tanto no reservatório A quanto no B. Então, para isso, eu vou ter que igualar a lei de formação do reservatório A com a lei de formação do reservatório B. Esses volumes aqui têm que ser iguais, lembrando que y está para o volume. Então, nós vamos ter 720 menos 10x igual a 60 mais 12x. Então, observa que isso aqui eu tenho uma equação do primeiro grau, então vou passar a letra para um lado aqui, olha, vai ficar menos 10x menos 12x igual a 60. 60, esse 720 está positivo, vou passar para o outro lado negativo. Então, agora aqui vai ficar menos 10x menos 12x, vai ficar menos 22x. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso basicamente o seguinte, olha. Eu tenho dois termos aqui, dois termos negativos. Eu tenho dois termos aqui negativos, então eu somo e conservo o sinal. Agora, no segundo membro, olha, eu vou ter o seguinte, eu vou ter um fator negativo e um outro positivo. Aí eu subtraio e conservo o sinal do maior. Então, eu vou subtrair 720 menos 60, que vai dar 660, e conservo o sinal do maior. O maior aqui vai ser o 720. Então, eu vou colocar o sinal aqui negativo. Vai ficar menos 22x
igual a menos 660. Então, eu vou repetir aqui esse x e esse 22 negativo, aqui esse menos 22, que está multiplicando o x, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, nós vamos ter, ó, menos 660 dividido por 22 negativo. Divisão de dois números negativos, o resultado é positivo. 660 dividido por 22 vai dar 30 horas. Então, olha, o tempo em que esses dois reservatórios apresentem o mesmo volume se dará em um tempo de 30 horas, resolvendo assim a questão.